Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, estamos de regresso para mais uma edição do Igreja Açores. Neste programa será a nossa convidada Marta Bertão, ela que é professora no Seminário Episcopal de Angra e que vai conversar connosco sobre o Dia dos Bens Culturais da Igreja, que se assinala na próxima terça-feira, dia 18 de outubro. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. Decorreu este fim de semana o Congresso Insular das Misericórdias na Ilha do Faial, um evento organizado pela Misericórdia da Horta que celebra 500 anos. Um momento muito alto, diz Bento Barcelos, presidente da União Regional das Misericórdias dos Açores. Para Bento Barcelos, é preciso não esquecer que a pandemia ainda existe e que as misericórdias continuam com cuidados extra quando o resto da sociedade já abrandou nas medidas. E nem uma crise financeira afeta, para já, a qualidade dos serviços prestados nos Açores. De facto, tem sido de crise. É evidente que as misericórdias, na sua experiência e na sua missão multissecular, ultrapassaram fases muito difíceis também ao longo da sua existência, da sua história, e esta também irá ser ultrapassada. Mas, de facto, tem sido um acumular sucessivo de crises, gerado com um impacto enorme da pandemia, depois o contexto desta lamentável invasão, esta dramática invasão da Rússia na Ucrânia e todo o impacto na área económica, na área dos materiais de construção, dos equipamentos, da logística, do combustível e agora com esta inflação galopante que tem vindo a ficar ao longo de 2022, já tendo iniciado em 2021, mas mais grave em 2022. O que nós estamos a fazer é manter a qualidade dos serviços, a mesma quantidade de serviços, desde a infância aos idosos. Não há, digamos que eu saiba, que tenha conhecimento, nenhuma misericórdia que suspendeu qualquer atividade, pode ter adequado, de facto, as suas atividades em todas as valências a este contexto mais grave e adequado sempre no sentido de um maior cuidado na gestão e no acompanhamento dos gastos. Mas as misericórdias não são especialistas, são muito poupadas, faz parte da sua própria matriz não só, digamos, social, mas até canónica. E o que a nossa expectativa é que, tal como aconteceu no continente, ter havido acordos extraordinários entre o Governo da República e a União das Escolas Portuguesas e a CNIS, a Confederação Nacional das Instituições Sociais, também haver nos Açores. E tenho expectativas que isso vai acontecer, ter um processo negocial entre o Governo Regional e nesse âmbito tem uma grande incidência a vice-presidência do Governo, que tem a área das políticas sociais e da solidariedade social, e também com a Secretaria Regional da Saúde, na sua incidência no âmbito da rede de cuidados continuados, para forma a poder minimizar o máximo possível dentro dos orçamentos públicos o impacto da inflação associado a todos estes complexos processos, digamos, que têm vindo sobre as misericórdias, sobre as instituições sociais e também sobre as famílias. Ninguém é indiferente, digamos, ao que tem vindo a acontecer. A garantia de Bento Barcelos, presidente da URMA, que no Congresso Insular apelou ao aumento da comparticipação do Governo Regional. No mesmo encontro, na Horta, o vice-presidente do Governo, Artur Lima, anunciou a revisão do acordo base com a finalidade de atualizar os valores padrão das respostas sociais, assim como criar uma nova medida que prevê a aquisição de combustível por parte das IPSS, o designado combustível social. Praticamente incomportável é como Bem-vinda Borges garante ser a situação atual dos trabalhadores na região. A sindicalista católica garante que a falta de poder de compra atual é fruto de demasiados anos de carreiras congeladas e, por isso, o aumento dos salários em 2022 são uma medida demasiado tardia. Já estamos a passar por grandes dificuldades porque o agravamento do custo de vida atingiu de forma brutal os trabalhadores da administração pública e, em particular, os da administração local, cujos rendimentos, em média, a gente encolheu
nesta década cerca de 11%. Portanto, o governo insiste em ignorar esta perca de poder de compra e até decidiu atribuir, como é de conhecimento, e já está publicado, em outubro, em uma dose única, os 125 euros para os trabalhadores com salários até os 2.700 euros brutos. E a gente vai continuar, essa medida é uma medida paliativa, vamos continuar com os mesmos problemas e temos que o fazer valer através da nossa luta, através das nossas reivindicações. E nós temos tido os trabalhadores na rua, ainda esta semana tivemos, em termos da terceira, os da privada, hoje tivemos da administração regional. A sindicalista participou este sábado na manifestação nacional em Lisboa e no Porto, com a participação de centenas de trabalhadores. Depois da manifestação, uma nova paralisação. Adivinha-se uma greve para breve, porque o aumento salarial é uma urgência, é preciso travar o ataque à desvalorização que a gente vai encontrando através desta situação que nós todos estamos a viver, em que cada vez é mais difícil, existe medidas imediatas para aumentar os salários e para travar a especulação, a degradação das condições de vida e proteger e reforçar os serviços públicos e as funções sociais do Estado. Isso é urgente a gente fazer e a greve vai ter que acontecer. Bem-vinda, Borges diz que os problemas na administração pública são muito anteriores à guerra na Ucrânia. Na administração pública, nós desde 2009 temos vindo a perder. Não há atualização da nossa tabela salarial desde essa altura. Todas as outras situações que a gente vai verificando, houve o aumento dos bens essenciais e a gente vê isso pelos laticínios, pelo peixe, pela carne, pelo frango, enfim. Não é por si só a greve na Ucrânia, aliás, a guerra na Ucrânia que justifica isso. É todo um conjunto de situações em que a gente vai vendo. Não está sendo fácil a gente gerir a nossa vida com o salário que nós temos. Já vinha acontecendo, antes era a situação do Covid, depois agora é a guerra e a gente vai vendo que cada vez vamos tendo mais dificuldades e para gerir a nossa vida familiar está sendo muito difícil, na verdade. A CGTP promoveu uma manifestação nacional este sábado sobre o lema Aumento dos salários e pensões, emergência nacional contra o aumento do custo de vida e o ataque aos direitos. Ficou na história do The Voice Portugal como o primeiro sacerdote a participar no programa de talentos da RTP1. Uma participação que pretendeu quebrar as constantes más notícias sobre o clero atualmente, garante o sacerdote e concorrente Jason Gouveia. Eu pensei em participar porque, de facto, as notícias sobre o clero, sobre padres, sobre a igreja, ultimamente não têm sido muito positivas e cada vez mais a gente, todos os dias aparecem notícias ruins. E pensei que podia fazer uma coisa diferente, podia oferecer uma notícia boa, ter uma imagem de padre diferente e boa, não ser tão negativo. Tudo mais isso que me tive a inscrever e depois inscrevi-me e foi de facto um presente de Deus, não só para as pessoas com quem trabalhei, mas principalmente para mim. Apesar de não ter virado cadeiras na prova cega, o sacerdote garante que a marca que deixou valeu muito a pena. Receberam cerca de 10 mil inscrições e só o fato de ir para as provas cegas é uma seleção para os 80 mais. Então tive que ir a 3 castings antes de ir concretamente à prova cega. E a presença, a participação, o facto de estar com a banda, que são músicos profissionais, assim, o máximo de respeito, toda a produção olhavam para mim e diziam, olha, isso é tão diferente, até no último dia, começamos assim no domingo de manhã a arrasar um bocadinho, a cantar, põe tua mão na mão do meu Senhor, e disse, o padre leva-te para a missa a cantar essas músicas, mesmo concorrentes e mesmo produção. E eu acho que só isso já valeu muito, muito, muito a pena, o facto da marca que eu deixei com quem faz com a produção e com os próprios concorrentes. Até hoje falamos, até hoje vendo a participação deles, mando mensagem, digo que foi muito bom o incentivo
e foi de facto um clima muito bom de comunhão e de unidade. Jason Gouveia defende que é importante que a Igreja chegue a outros palcos. E de facto nós estamos muito nestes espaços e ambientes e foi muito bom participar. Agora, futuramente, de facto, estou a trabalhar para que de facto essa projeção e essa imagem que foi não fique só numa participação, apesar de facto aquilo que eu sentir parece que morri na beira da praia. Não foi. As mensagens que tenho recebido são maravilhosas, testemunhos lindíssimos, pessoas que sentiram de facto uma presença de Deus e de Igreja no meio onde não se respira isso. E tenho recebido boas mensagens. E daí agora quero de facto dar continuidade, já vai ter um concerto, quero fazer concertos, foi de facto aquilo que eles incentivaram-me a fazer, talvez abrir portas para que nestes ambientes mais culturais a gente possa falar, não de uma maneira descafeinada, que a gente muitas vezes nesses ambientes não quer falar em nome de Jesus, não quer falar de fé, assim tão concreto. Eu penso que devemos não ter medo, não ter vergonha de anunciar, de evangelizar em todos os momentos, num concerto, num espetáculo, até num bar. Se for convidado para cantar num bar, eu vou e falarei no nome de Jesus. Então, é isso que eu espero, que se abra oportunidades, portas, para, em todas as circunstâncias, poder evangelizar. Quanto à eventualidade de virarem as 4 cadeiras, o sacerdote não teria uma tarefa fácil na escolha do mentor. Sei que também que o Dino Santiago é uma pessoa de fé, uma pessoa católica, uma pessoa religiosa, que coloca a sua fé também no seu trabalho, também poderia pesar um pouco na minha escolha. Conheço mais a carreira e identifico um bocadinho mais com o Diogo Pissarra. Mas ali naquela conversa e a simpatia e a reação da Carolina de Solange, se calhar escolheria ela naquela hora. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Aung San Suu especializou-se em fazer filmes simples, cheios de humanidade. É ele o realizador de Perante o Teu Rosto, uma agradável surpresa de 2021. Uma atriz coreana que vive nos Estados Unidos regressa à terra natal. Ninguém sabe quais são os seus motivos, que são o seu segredo não partilhado. Esta história simples detém-se no convívio que ela tem com a sua irmã, os lugares da sua infância e um encontro com o realizador. Este tinha insistido em vê-la e pretende fazer um filme com ela. Perante o Teu Rosto tem o valor da naturalidade absoluta dos seus atores. Cada momento é despretensioso, cada ação é natural. Sendo um filme de revelação, O Segredo, e coincidindo esta revelação com a reviravolta na ação, temos então o que o bom velho Aristóteles, há mais de 2000 anos, considerava o melhor tipo de história. Considerações técnicas à parte, Perante o Teu Rosto tem graciosidade e respeito pelos seus personagens. É um caso claro de é na simplicidade que está o ganho. Ao seu ritmo natural de vida, filmada enquanto decorre, são acrescentados toques de crítica ao meio cinematográfico e surpresas que nos colam ao ecrã. Este cinema constitui-se como lição de humanidade e transcendência não forçadas, o que equivale a dizer que é um grande filme e devia ser visto por todos. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. A nossa convidada desta edição do Igreja Açores é Marta Bertão, conservadora e restauradora e também professora de Arte e Património no Seminário Episcopal de Angra. Olá, antes de mais, obrigada por estar connosco. Bom dia, Tatiana. Assinala-se na próxima terça-feira, no dia 18 de outubro, o Dia dos Bens Culturais da Igreja, uma efeméride instituída em 2011. Marta, quão necessária era marcar este dia e haver um dia dedicado para se falar sobre os bens culturais da Igreja?
Pois, realmente é um dia que veio a promover a reflexão, partilha de conhecimentos, pôr a descoberta algumas fragilidades a nível da conservação e preservação do património da Igreja, troca de ideias, portanto, dar a conhecer o nosso rico património religioso de forma a se poder preservar e conservar, para deixar esse valioso legado para as próximas gerações. O primeiro passo é sempre conhecer o próprio património, exatamente. que muitas vezes está fechado dentro das igrejas, e quem não frequenta as igrejas não os conhece. É preciso Exato. trazer esse património cá para fora e passá-lo para a comunidade. Bom, eu costumo dizer aos meus alunos que só se pode proteger e valorizar aquilo que se conhece. E o primeiro passo é conhecer esse património, o que é que nós temos entre mãos. E a partir daí vamos estabelecer prioridades a nível de conservação e preservação deste património. E essa lista de prioridades é uma lista fácil de fazer? Não é fácil, porque muitas vezes fala mais alto a devoção e não o bem material em si. O imaterial muitas vezes tem mais peso do que o material, e tem que haver uma ponderação entre os dois aspectos e perceber se o bem em causa tem valor material que justifica o seu investimento a nível de conhecimento e de preservação. Mas é possível separar essas duas vertentes? É possível separar a fé, neste caso, da arte, concretamente? Nem sempre, não. A nível de património da Igreja é muito complicado, Vou dar um exemplo. Muitas vezes investe-se muito na conservação de imagens de Nossa Senhora de Fátima, que são muitas vezes feitas em série, com materiais de fraca qualidade, como sendo o gesso, tendo na própria igreja imagens do século XVII e século XVIII em madeira dourada e policromada com grande valor artístico e patrimonial. Mas a devoção à Nossa Senhora de Fátima é superior a outra evocação. E como é que se explica isto? Como é que se justifica isto artisticamente falando e com o seu olho técnico e clínico? Como é que explica isto a um pároco, aos paroquianos? Como é que se explica que aquela imagem pela qual se tem tanta devoção não tem esse valor todo em termos materiais, em termos artísticos? Isto é tudo um trabalho de sensibilização que tem vindo a ser feito já há algum tempo, e tentar explicar que realmente, a nível artístico, a nível histórico, a nível cultural, poderá ser uma obra que tem grande interesse e grande valor. Eu vou dar um exemplo, se me permite. Claro que sim. Eu tenho neste momento entre mãos uma escultura que é o Senhor Santo Cristo da Misericórdia de Angra, que é o padroeiro da cidade de Angra, que poucas pessoas conhecem, porque a última vez que saiu em procissão foi em 1981, exatamente dia 1 de janeiro, a assinalar o primeiro aniversário do Cisma, e esteve desaparecido em reserva no Museu de Angra durante mais de 30 anos. E porque não estava inventariado, não se sabia quem era. Quando se descobriu quem era, é que realmente suscitou esse interesse em conservar, em preservar, em recuperar a festividade do Senhor Santo Cristo da Misericórdia de Angra. E 30 anos em reserva, que tipo de danos é que causa numa imagem assim? Para já é feita de que materiais? É madeira. Estamos a falar de uma escultura do século XVI, a primeira metade do século XVI. Conhece a autoria, conhece a origem, conhece todo o historial, esteve em reserva. Esteve hibernada, no fundo. Exato, as condições não eram as adequadas para aquela peça, não é? Já não estava em bom estado. Apesar de estar em condições, digamos que estar climatizado, não eram as adequadas para aquele caso. Portanto, estava realmente muito, muito danificado, e neste momento já se conseguiu fazer a estabilização física e química, e em breve iniciaremos o processo de restauro propriamente dito, ou seja, de reintegração de faltas e lacunas, com a intenção de devolver à Igreja agora no próximo ano. Uma intervenção destas pode durar quanto tempo e é intervencionada por quantas pessoas?
Portanto, esta intervenção já leva cerca de 2 anos, com alguns interregnos, com tempos de secagem, com paragens, etc. Nós somos 2 neste momento a trabalhar nesta imagem. O que é que vai levar, deixe-me ver aqui, que eu tenho o título da sua intervenção no Museu do Pico, vai levar ao Museu do Pico na próxima terça-feira, precisamente no Dia dos Bens Culturais da Igreja, uma comunicação chamada Bom Jesus Milagroso, estudar para conhecer, conservar para preservar e restaurar para adorar. Estes são os passos principais e essenciais para si? Exato. Primeiro, conhecer, portanto, para isso é necessário o estudo, o diagnóstico, a identificação de patologias, a identificação de materiais, de intervenções, a conservar para preservar a longo prazo, portanto, estabilizar a obra a nível físico, a nível químico, e depois o restaurar, que é, no fundo, uma intervenção estética, que é refazer os elementos em falta. E restaurar para adorar, porquê? Estamos a falar da segunda maior manifestação religiosa dos Açores, Senhor Bom Jesus Milagroso, a seguir ao Senhor Santo Cristo dos Milagres de Ponta Delgada, é a imagem, portanto, a nível dos Açores. E se não tiver restaurada, não terá certamente a mesma adoração, não é? Portanto, esta imagem, Senhor Bom Jesus, foi restaurada em 2013. Está no santuário? Está no santuário, sim. Esta comunicação já foi apresentada no âmbito da comemoração dos 60 anos do Santuário de Bom Jesus do Pico, e este ano... Foi o ano passado ou há 2 Foi já? Este ano, em junho. E o Museu do Pico convidou-me para voltar a apresentar a mesma comunicação, uma vez que a temática envolve o Senhor Bom Jesus do Pico, portanto vai haver também outras iniciativas relacionadas com o Senhor Bom Jesus. Já se trabalha devidamente na região, na conservação dos bens culturais da Igreja? Sim. Eu noto uma grande evolução, nomeadamente com pessoal formado em conservação e restauro, conservadores restauradores, com formação de nível superior, acho que sim, acho que há uma grande evolução. E também já se fez muitas asneiras. Sim, ainda se fazem, porque ainda há curiosos, ainda há pessoas com pouca sensibilidade e continua-se a fazer, menos, mas continua-se a fazer. Mas intervenções voluntárias de pessoas sem qualquer tipo de formação. Sim, exatamente. E nunca é demais relembrar que o responsável máximo é o parque, a nível de paróquia, é o parque. E daí a minha intervenção ao nível do seminário, é sensibilizar para que o património seja entregue a pessoas devidamente qualificadas. E o nosso património está dentro das igrejas, mas tem havido esta sensibilização para também trazê-lo para fora das igrejas, o que é possível, não é? Porque... Algumas manifestações, por exemplo, exposições. Eu estou-me a lembrar que o Museu de Angra realizou uma exposição com as casulas da Igreja do Colégio de Angra, os paramentos, casulas e não só, os paramentos da Igreja do Colégio. Portanto, houve aqui uma sensibilização de levar para o museu peças que já não estavam a ser utilizadas a nível do culto. Olha, um exemplo que todos nós conhecemos foi o Resplendor do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que saiu do santuário pela primeira vez para estar presente numa exposição no Museu Nacional de Arte Antiga. Apesar de toda a polémica que envolveu, foi uma grande exposição. E um grande passo, não é? Também. E um grande passo, exatamente. Nós estamos a falar de bens culturais da Igreja, há sempre a tendência para pensar nas imagens propriamente ditas. Mas o que é que esta coleção envolve? Olha, isto foi exatamente a minha aula de ontem no seminário. Então vamos a isso, vamos recuperar essa aula. O que é que integra os bens culturais? Porque as imagens são aquelas que nos chamam mais atenção? Exatamente por causa do próprio nome. Imagem de alguém que teve uma vida considerada perfeita, ou de eleição, a nível dos olhos de Deus. Para além das imagens, nós temos as pinturas, desde a pintura parietal, a pintura sobre tela, a pintura em madeira, a pintura em cobre, em vidro, etc. A talha, os retábulos das igrejas, os conjuntos escultóricos, que, portanto, além de ser uma única escultura, envolve várias peças,
a ourivesaria, a cerâmica, os azulejos, o vidro, os vitrais, os paramentos, os têxteis de uma maneira geral, os documentos gráficos, os missais, os documentos manuscritos, os livros de horas, etc, etc, etc. É um mundo. E o que é que a Marta mais gosta de... Onde é que a Marta mais gosta de intervir? Bom, a minha especialização é em pintura de cavalete. Portanto, é a área que eu me especializei. Mas gosto muito, muito de escultura. Portanto, e é o que mais abunda entre nós. É o que temos mais para trabalhar. O que é que temos de... Como é que avalia os bens culturais da Igreja nos Açores? Temos muita riqueza patrimonial. Muito e muito bom. Muito e muito bom. É preciso não esquecer que, isto ainda vem na sequência da minha aula de ontem, que nós estávamos aqui no centro do mundo, principalmente a cidade de Angra, as rotas marítimas, tudo passava aqui. Vinham as madeiras do Brasil, vinham os marfins do Oriente, vinham as sedas, portanto, muito se produziu localmente com estes materiais vindos de outras paragens. E vou dar só um exemplo. Materiais muito nobres. Materiais muito novos. Vou dar um exemplo de uma peça excepcional que nós temos aqui na Sé, que é a estante de canto-chão, em madeira de pau santo e marfim. Existem mais duas, uma em São Roque do Pique e uma na Matriz da Horta, que completam um conjunto, portanto, uma encomenda franciscana, que são peças excepcionais que não existem em mais lado nenhum. E como é que conseguimos visitá-las? São facilmente visitáveis? Sim, a da Sé está visitável na Sé. A de São Roque, que originalmente o convento de São Pedro de Alcântara, está na igreja, na Matriz de São Roque. E a da Horta está também na igreja Matriz da Horta. Há peças que dão ansiedade para começar a intervenção. Dado o seu valor patrimonial, mas também o seu valor sentimental, digamos assim. Sim, principalmente quando estão em muito mau estado de conservação, ou que estão muito repintadas e nós levamos às vezes meses a tentar perceber o que é que tem por baixo das diversas camadas de tinta até se conseguir, ou não, chegar ao original, mas nós nunca nos aventuramos a levantar camadas de tinta sem fazer um estudo prévio para perceber se há possibilidade ou não de recuperar alguma pintura original. E havia muito essa tendência de repintar muito. De cores diferentes, de materiais diferentes. Sim, eu há cerca de 2 anos terminei uma grande intervenção numa escultura flamenga do século XVI, que está também no Pico, na ermida Nossa Senhora do Rosário, que tinha 7 camadas de tinta. Portanto, o que também é indício de uma longa atividade, uma longa exposição ao culto religioso. Portanto, a tendência de renovar, de melhorar. Todos os anos, não é? Como se pinta uma casa quase. Uma promessa. Muitas vezes era fruto de uma promessa. A intervenção de mandar pintar uma imagem era fruto de uma promessa. Portanto, a intenção era boa, não é? A intenção era boa, o resultado é que não. Daí a necessidade de formar os sacerdotes, os párocos, e já se faz isso no seminário, mas esta vontade de formar os novos sacerdotes é uma coisa antiga na Diocese de Angra ou é mais recente? Bom, isso... A arte sacra, a arte em si, sempre já esteve presente no currículo. Já há alguns anos com a sensibilização para a preservação do património da Igreja. Eu iniciei a minha atividade no seminário em 2016. Mais especificamente para a parte da conservação e preservação. Cuidados a ter, é no fundo uma sensibilização, os cuidados a ter a nível de manuseamento, manutenção, controle ambiental, empréstimos, segurança, o inventário, que é importantíssimo, que é a primeira medida de segurança para um espólio, é o inventário. E sim, eu julgo que sim, que há este cuidado, esta sensibilização. Os alunos que já foram ordenados, aliás, os atuais sacerdotes, consigo perceber que põem em prática os ensinamentos e muitas vezes recorrem a imagens, enviam fotografias, pedem opinião. Eu julgo que sim, que tem sido um trabalho bastante gratificante. Lembro-me agora quando começou a crise sísmica em São Jorge e conversei com o padre Sandro dos Rosais,
de ele me dizer em entrevista que o primeiro passo da comunidade era salvar as imagens da igreja, portanto protegê-las, e que muitas vezes queriam... a urgência era tal que esqueciam as condições de segurança de transporte dessas imagens. Portanto, é importante saber que o parque está sensível para isto, mas também a comunidade quer proteger aquele património que, felizmente, e para já não foi preciso salvar desta forma tão porque acabou por não acontecer nada de muito grave, mas é importante a comunidade ter esta urgência de salvar o património cultural, não é? Já há esta sensibilização. Exatamente. E cabe exatamente ao parque fazer essa sensibilização. E deixar as imagens sair com a devida segurança. Exatamente. Estamos a aproximar-nos de uma situação de crise financeira, e esta é logo uma das áreas, aliás, e isto já foi dito pelo o ecónomo da Diocese, as paróquias estão com grandes dificuldades depois de uma pandemia, depois os próprios párocos estão com muitas dificuldades. Esta é a primeira machadada, não é? Quando falta dinheiro, a conservação e o restauro são sempre os primeiros crucificados. Exato. Teme pelo que possa acontecer ao património com cultural. Certeza. Bom, eu também costumo dizer aos meus alunos que uma igreja que não tem dinheiro é uma igreja que melhor preserva o seu património, porque vai gerir muito bem os poucos recursos disponíveis. Uma igreja que tem dinheiro é aquela que mais destrói o seu património. Como assim? Explique. Pronto. Ao longo dos séculos nós verificamos em algumas paróquias a consequente renovação dos seus retábulos. Este já é antigo, este já está degradado, vamos tirar e vamos fazer um novo. E vamos substituir um novo. Como é que nós temos igrejas do século XVII com retábulos do século XX? Exatamente por isso, porque ao longo dos tempos foram sendo renovados. E nós temos algumas igrejas, muito poucas, que mantêm os seus retábulos originais. Eram as paróquias mais pobres. Exatamente. Portanto, acho que vai haver muito cuidado em gerir os recursos. Espero bem que assim seja. E de uma maneira geral, o pouco que houver julgo que será bem gerido para conservar o que é prioritário. Estamos a falar de uma área que é bastante densa, não é? Estamos a falar de alunos do seminário que entram muitos jovens para o seminário, e infelizmente nos últimos anos não têm entrado muitos, é um facto, mas como é que eles recebem as suas aulas? Como é que consegue cativá-los para uma área que já é tão adulta, digamos assim? Bom, eu trabalho muito com imagem, com muitos exemplos práticos, nós fazemos visitas de estudo, tudo muito prático, pouco teórico. Portanto, temos alguma teoria, mas muito prática, e para conseguirem ver e pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante as aulas. O que me interessa é, eu não quero que eles saibam a legislação da defesa do património, eles sabem que existe, mas não os vou pôr a estudar a legislação, mas que eles percebam, olha, o que é que nós temos, o que é que nós fazemos com isso, e conseguirem pôr em prática. Portanto, e tudo muito à base de imagem, tudo umas aulas muito descontraídas. A Marta tem mãos a medir para todo o nosso património? Bom, neste momento está um bocadinho aflita. Bom, nessa altura aproxima-se o Natal. O que é que tem em mãos atualmente? Além do Seu Santo Cristo das Misericórdias, tenho uma fantástica imagem do Senhor da Pedra de Vila Franca do Campo, a primitiva imagem do Senhor da Pedra, que também chegou em muito mau estado de conservação. Tenho o padroeiro da Diocese, o Beato João Batista Machado, que também está numa fase final de intervenção. Tenho pinturas, chegou agora recentemente mais uma pintura, também proveniente de Vila Franca do Campo. Muito trabalho de particulares, e agora começamos com os meninos Jesus e os presépios para o Natal.
Portanto, realmente estamos com bastante atividade no ateliê neste momento. Portanto, os bens culturais da Igreja também podem abranger estas imagens mais caseiras, digamos assim. Sim, com certeza. O que é que os açorianos têm, para além dos Meninos Jesus, que património é que há nas casas dos açorianos? O que é impressiona que esteja dentro de portas de uma família, por exemplo? Os registros, nomeadamente o Seu Santo Cristo dos Milagres. Em São Miguel são poucas as famílias que não têm um registro. E cá também, temos muitos. Marta, o que é que gostaria de dizer, para além dos seus alunos, mas também à comunidade, que mensagem gostaria de passar neste Dia dos Bens Culturais da Igreja, que se assinala terça-feira, dia 18 de outubro? Deem a conhecer uma imagem que esteja guardada, que ninguém conheça, ponham-na visível, uma pequena legenda para as pessoas conhecerem, para poderem criar algum tipo de afeto com esta imagem. Por exemplo, nós começamos as aulas muito, muito recentemente no seminário e não tivemos tempo para preparar uma iniciativa. Nos outros anos chegamos a abrir a capela do seminário, fazer visitas guiadas, portanto, exposições, etc. Este ano nós não tivemos tempo. O que propus aos meus alunos é darem a conhecer uma peça das suas paróquias, por exemplo, que não seja conhecida. E eles fizeram um pequeno texto e vão publicar nas redes sociais uma fotografia, um pequeno texto a dar a conhecer. Fala-se tanto do turismo nos Açores e aqui estaria um belo nicho de mercado que está pouco explorado. Temos poucos roteiros turísticos de património cultural. De património... Temos vários roteiros de património cultural no geral, mas poucos de património religioso. A nível da Europa é um tipo de património que está a ser muito explorado. Eu dou o exemplo da Capela Sistina. Na Capela Sistina recebe diariamente 20 mil visitantes, o que é uma loucura, não é? A Sagrada Família é bastante parecido também. Exato. Bom, aqui também seria um tipo de vertente turística a explorar, mas daí tem que haver condições para mostrar esse património. Eles têm que estar conservados, ele tem que estar identificado. Há muitas igrejas que ainda não recuperaram todo o património depois do sismo. Portanto, e tem que haver pessoal formado para dar a conhecer. Marta Bertão, muito obrigada por ter estado connosco neste Igreja Açores e que os Açores saibam preservar os seus bens culturais da Igreja e que neste dia se fale muito sobre o nosso património religioso. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada. Bom dia. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese Açoriana e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.